Fala galera, está começando mais um Atleta Cast, o podcast que conecta você ao mundo dos esportes. Eu sou o Júlio César, um entusiasta ao esportes, e estou hoje aqui com o meu parceiro Dimas, profissional da área de educação física, preparador de corrida e personal trainer. Tudo bem, Dimas? Fala, Juninho. Tudo bem, meu amigo? E é isso aí, galera. Mais um episódio. E hoje a gente vai ter aqui um convidado de altíssimo nível, né? Que está diretamente ligado aí à área da saúde, que leva a saúde para o nosso município, para Curitiba, através do esporte. Fica ligado que a gente já vai falar com ele. Pessoal, não se esquece, hein? Estamos em todas as redes sociais, @AtletaCast, Kawaii, TikTok e Instagram. E o mais importante que é lá no YouTube. Todo domingo, às 20 horas, a gente está subindo vídeo. Pessoal, no Instagram, a gente está subindo os cortes lá diariamente. Acompanha porque tá bem legal. Você que tem interesse aí em fazer uma parceria com a gente, não se esquece também. Lá na nossa bio tem o contato, contato @AtletaCast. Isso. Ou pode chamar tanto eu ou o Júlio aí nas redes sociais também, que a gente também responde. E pessoal, sempre aqui com toda a qualidade da Digicast, Digicasts e DigiWin, né? Que faz todo esse trabalho aí 360 da internet e é os estúdios aonde que a gente grava. Se você está procurando aí um estúdio para fazer gravação de curso, para fazer gravação de podcast, vai subir o Instagram deles aqui, pode trazer, pode buscar, porque eles são profissionais. Mais alguma informação, Juninho, para começar ou não? Eu acho que é isso aí. Não? Então, Digicast, DigiWin, roda a vinheta para nós, por favor. Boa, galera! E hoje nosso convidado é administrador, educador, hoje lidera a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba. Com uma trajetória marcada pela inovação, gestão eficiente, ele tem sido peça-chave para transformar Curitiba referência nacional no esporte. Hoje recebemos aqui professor Euler. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, eu que agradeço Dimas, Júlio, pelo convite para estar aqui no AtletaCast. É realmente um prazer muito grande para mim poder falar com a audiência de vocês e explicar um pouquinho como é que está o cenário de Curitiba quando a gente pensa em esporte, lazer e juventude, né? Que é a nossa secretaria ali, que eu estou à frente como secretário, é a SMELG, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. São temas conexos entre si, mas é importante falar sobre esses assuntos aqui, explicar para a população por que Curitiba hoje pode ser considerada a capital brasileira do esporte. Boa! Perfeito. Eu até, antes de começar esse bate-papo aqui, queria agradecer o Thiago, né, o vereador Thiago Zeglin, que apresentou o professor Euler a nós, então conseguimos chegar a ele aí. O Thiago até queria também participar do podcast, mas eu acho que por agenda e tal, não deu certo ali. Mas, Thiago, tá convidado aí também, numa próxima vez vamos combinar para você estar aqui junto. E o Thiago, super gente boa, eu tive o prazer de ser vereador junto com o pai dele, né, Com o o Tito Zeglin, que é um vereador histórico aí na cidade. Então, por 2 legislaturas, fui vereador junto com o Tito, aí conheci o Thiago acabou se elegendo, eu fui reeleito também, mas estou licenciado para assumir a secretaria. Maravilha. Mas o Thiago é parceiro nosso. Vamos começar então falando um pouquinho dessa trajetória aí, professor. Boa! Sabemos que o professor pegou 2 mandatos de vereador, né? 16 e 20. Eu fui eleito em 2016, né? Então de 2016 a 2020, depois de 20 a 24. Perfeito. E agora estaria começando o 3º mandato, mas aí tive a honra de ser convidado pelo prefeito Eduardo Pimentel para essa missão diferente, que é a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. E de pronto aceitei. Que legal. Gosto muito do trabalho ali no Legislativo, na Câmara Municipal, mas eu queria ter uma experiência diferente, que é você estar do outro lado, que é o Executivo, onde Perfeito. você realmente executa as coisas. Perfeito. E como sua formação multidisciplinar contribuiu para a sua atuação na Secretaria do Esporte? Então, eu sou formado em comércio exterior, né? É administração de empresas com ênfase em comércio exterior, né? Fiz também engenharia mecatrônica, né? Eu sou de São Paulo, cheguei em Curitiba já tem um bom tempo, 30 anos, mas eu fiz engenharia mecatrônica na USP. E eu também fiz academia militar, né? Fui cadete da Agulhas Negras, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, assim, eu acho que várias coisas aconteceram na minha vida e todas essas coisas, cada uma delas contribuiu para formar quem eu sou hoje, né? Então,
O Exército contribuiu um pouco na minha formação. Depois, como acadêmico, né, de engenharia mecatrônica na USP, também outras coisas, outras habilidades eu aprendi a adquirir. Em seguida, fazendo comércio exterior. Cada uma dessas coisas, de muito tempo como professor e continuo em sala de aula, tudo isso vai formando, né, a pessoa que você é. Tenho certeza que a trajetória de vocês também é assim, multidisciplinar. Ah, com certeza. Em algum momento você estava lá como acadêmico de educação física, em outro momento já como técnico, Perfeito. Agora vocês estão na área da comunicação. Tudo isso vai fazendo com que você adquira novas habilidades. Então eu posso dizer que hoje eu me sinto realmente pronto, preparado, né, para encarar um desafio que não é pequeno, um desafio grande, de estar à frente da Secretaria Municipal de Esporte, né, porque é uma secretaria muito dinâmica e ela requer realmente diversas habilidades, né? A habilidade da comunicação, a habilidade de você gerenciar uma grande equipe que nós temos, ainda que a equipe seja muito competente, tem que falar isso, né? Nossos servidores são de altíssimo nível, mas você tem que gerenciar essa equipe, usar da melhor forma os recursos. Então, acho que o meu curso de administração de empresas ajuda nesse sentido também, porque ainda que a gente esteja no meio público, mas a forma de gerenciar tem muita similaridade com a forma de gerenciar também uma empresa. Né? Só que é uma empresa pública, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, acho que de certa forma aconteceu no momento certo para que eu pudesse chegar agora preparado para essa tarefa. Que legal. E dentro da secretaria tem definições, porque a gente sabe, é esporte, lazer e juventude. Então tem setores relacionados para o esporte, para o lazer e para a juventude. Como que isso é administrado? Ótima pergunta. A secretaria ela tem quatro diretorias. Então nós temos uma diretoria de esporte, uma diretoria de lazer, uma diretoria de juventude, que são os nomes que compõem a secretaria, e nós temos uma diretoria de incentivo. Porque nós temos um grande programa lá na secretaria, que é o programa da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Perfeito. São mais de 600 atletas beneficiados com recursos financeiros, também clubes, mas entidades que trabalham com esses atletas, e além disso também treinadores. Né? Então todos eles se beneficiam da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, os clubes também, porque os clubes acabam tendo abatimento, um desconto muito grande no IPTU, para serem os incentivadores. Então a gente tem uma outra diretoria que cuida só da Lei de Incentivo ao Esporte. E eu estou propondo a criação de uma quinta diretoria, que eu acho absolutamente necessária, o Paradesporto. O Paradesporto hoje está dentro do esporte, e assim, tem similaridades? É evidente que sim, mas tem diferenças também tão grandes que fazem merecer com que o Paradesporto seja colocado numa diretoria separada, específica para cuidar, né, dos nossos paratletas. Então, aí nós ficaríamos, né, nós estamos pleiteando isso, ficaríamos com 5 diretorias: esporte, lazer, juventude, o incentivo ao esporte e o Paradesporto. Aí fica perfeita a secretaria. Cara, que bacana isso aí, né, Dimas? Cara, é muito bacana e importante a gente ver esse crescimento, né, tanto do Paradesporto em si, porque tem saído muito atleta bom. Muito atleta. A gente teve aqui com o professor Mauro, que ele trabalha na Secretaria de Esportes lá de Ponta Grossa. E ele também ele trabalha com o pessoal do ciclismo de estrada ali. E ele é um técnico com o pessoal do Paradesporto também. Olha, eu disse agora há pouco, desculpa interromper, claro, disse agora há pouco que Curitiba é a capital brasileira do esporte. Perfeito. Eu posso dizer que ela é uma das capitais mundiais do Paradesporto. Se a gente perfeito. está muito bem no esporte, a gente está muitíssimo bem no Paradesporto. Nesse final de semana eu estive em Foz do Iguaçu, por chamados Parajaps. Parajaps são os Jogos Paradesportivos do Paraná. Até o pessoal deve estar reparando que eu estou com o olho bem irritado aqui. Na verdade, não é uma irritação. Foi uma veiazinha que estourou e até um médico me explicou. Falou, quando você bate, né, tua mão, alguma coisa, fica roxo. Fica roxo. Aquilo é sangue que está por trás da pele. Sim. Mas como tem a pele protegendo, fica roxo. Aqui o que protege é transparente. Então fica da cor do sangue mesmo. Né? E isso aconteceu lá em Foz, sábado para domingo,
acabou que eu fiquei trabalhando de madrugada, fiquei muito tempo na tela e isso causou ali Uma irritação. eu não sei se é bem uma irritação, mas um capilarzinho, né, algum vasinho que estourou. Mas estava lá em Foz para os Parajapes, acompanhando a nossa delegação de atletas do Paradesporto, e Curitiba, era de se esperar, até por ser a maior cidade, mas não, porque é uma referência mesmo. Curitiba sagrou-se campeã, né, do Parajapes, né, com uma vantagem muito grande sobre a segunda colocada, que foi Cascavel. As nossas equipes realmente paradesportivas são excelentes. Na canoagem, no handball de cadeira de rodas, no handball DI, que é a deficiência intelectual, no atletismo. Você tem que ver como é emocionante. Por exemplo, a corrida, o revezamento 4 por 100 para down. Cara, assim, é sensacional a vibração dos atletas. Então, realmente é algo que a gente tem que cuidar, né, de uma maneira especial. E por isso que eu proponho criar um departamento só do paradesporto. E levar, né, e mostrar isso, né, também, né? Isso é bom. Exatamente. Às vezes as pessoas não acompanham, né? E são atletas. Sim, né? São muito bons. Muito bons, né? Tem atletas ali nossos que são de nível paralímpico. Alguns atletas medalhistas, inclusive, na França. Poxa, olha aí. Então, assim, nós temos essa diretoria, aí você vê que dar o incentivo devido. Então, entre os atletas incentivados da secretaria, tem atletas e para-atletas. Aí você vê a importância que eu comentei com o professor antes de começar aqui, de estar ativo nas redes sociais. Né? Às vezes não, mas há alguns anos atrás, aí, se você pegasse um secretário público, se você pegasse um funcionário público em si que trabalha diretamente com isso, não tinha essa movimentação interessante nas redes. Não. Hoje o professor até estava parabenizando ele antes aqui por essa movimentação, porque consegue trazer muito mais informação, né? Você quer ver um vídeo que eu fiz, assim, achando que não ia dar nada? Vocês trabalham com a comunicação, vocês sabem que a coisa é meio que sem muita regra, sem né? regra, perfeito. Às vezes você faz um baita vídeo e fala, isso aqui vai explodir. Não vai. Ninguém dá a mínima bola, né? Não é. E às vezes você faz um vídeo despretensioso e aquele negócio explode, né? o que viraliza. Explode. Eu fiz um vídeo a respeito da Praça Oswaldo Cruz. Até faço um convite. Quem não foi na Praça Oswaldo Cruz, em frente ao shopping Curitiba, vá, que você vai ver o que é uma praça, né, voltada ao esporte, voltada ao cidadão, né? Lá você tem a pista de atletismo, você tem as quadras de vôlei de praia, que servem também para o beach tênis ou o futevôlei. Você tem a quadra poliesportiva, você tem o ginásio também poliesportivo, tem piscina, tem o espaço pet, quem quiser levar cachorro, tem também o parquinho, dá um show. E tem uma quadra ali que é a quadra de pádel. Né? É a única quadra de pádel a gente chama de cristal. Esses dias eu falei quadra de vidro, me corrigi. Não, é quadra de cristal. Quadra de cristal. É a única quadra de pádel pública de cristal do Brasil. Né? E é óbvio que é um esporte menos conhecido. Sim. Então, às vezes, as pessoas entram na quadra para jogar futebol. Aí não pode, porque a bola do futebol bate na rede do pádel, que é uma rede mais sensível ali, acaba derrubando o postinho e tudo. Né? Então, assim, você não pode andar de bicicleta lá dentro, você não pode fazer algumas coisas. Para andar de bicicleta tem outros espaços, para patinar tem outro local, né? Para levar o cachorro também tem um local adequado. Lá é quadra de pádel, né? Esportes de raquete. Então eu fiz um vídeo porque tinha reclamação do pessoal que joga pádel, eu falei, às vezes tem gente aqui ocupando a quadra com o que não deve. Exatamente. Aí fizemos um vídeo, eu e uma outra pessoa jogando vôlei lá dentro da quadra, aí chega uma criança e fala, não pode. Né? E aí a criança explica, aqui é uma quadra de pádel. E, esse vídeo deu 500 mil visualizações. Olha isso, legal. Né? Lógico que acontece de tudo. Tem gente que fala, o que importa pádel? Né? Sempre vai ter. Mas tem um local específico. Sempre existe, né? Sempre. Mas a pessoa desvalorizando. O que importa pádel? Quem joga pádel? Eu falo, algumas pessoas jogam, né? E Curitiba não tem que tratar de um esporte só. Não tem que ser só futebol, não. A gente tem que difundir o maior número possível de modalidades para atender o maior número possível de munícipes. Né? Professor, e uma dessas pessoas que mandou a reclamação lá fui eu. Sabe por quê? Logo que inaugurou ali, teve a reinauguração, eu tava indo correr todo dia lá na quadra. E eu conheço a professora Heloíse, que trabalha lá na Esmelja ali da Oswaldo Cruz. Chefe de núcleo da Regional Matriz.
E a gente tava indo correr cedo e o pessoal andando de bicicleta, cara, na pista de Então, de eu fiz, atletismo. não sei se você viu. Perfeito, Eu foi, fiz um outro vídeo. foi logo que subiu o vídeo do professor. Então. Daí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, ô professora, dá uma dica, fala pro pessoal colocar umas plaquinhas lá e tal. Daí ela falou, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Logo em seguida subiu o vídeo do professor, Então, eu lembro. eu fiz 2 vídeos, um sobre o pádel, para não usar inadequadamente a quadra, Aham. e fiz um outro sobre a pista de corrida também. Que assim, ela é uma pista de corrida. Então, primeira coisa, pode parecer antipático, mas ela não é para andar. Sim, Para andar tem outro local. Perfeito. Né? No entorno todo da praça, dentro da praça com segurança, tem uma pista de caminhada. Então, pode andar na pista de corrida? Pode, no trabalho de recuperação. perfeito. Né? Então, você correu, deu o pique, está fazendo trabalho de recuperação, vai para a pista da direita. Vai para a direita, né? correto. Onde são as pistas mais lentas, e aí você faz sua recuperação. Você quer ir para a pista mais da esquerda? Bom, quanto As mais internas. à esquerda, mais rápido. Mais rápido, Então, o atleta perfeito. mais rápido vai para a esquerda, o médio vai ficar aqui no meio. E quem quer fazer recuperação fica à direita. Para estabelecer, não é regra, Sim, mas assim, são boas condutas de convívio. Né? Não fazer paredão. Então a pessoa que vai correr não corre em 3, 4, assim, um do lado do outro, porque aí quem quer ultrapassar não consegue. Então são boas condutas, boas práticas Perfeito. que melhoram o convívio das pessoas, né? Não, E aí não dá para usar bicicleta, não dá para levar cachorro na pista de corrida, é pista para correr. o piso, né, ali não serve pra você ir pedalar para o pneu da bicicleta, Você ela vai estragar o piso, né? que é um piso caro, né? Caro, É um investimento perfeito. do município. E aí tem gente que fala, pô, mas qual o problema de eu andar? O problema é que o dinheiro que está ali para construir aquela pista é dinheiro teu. É verdade. E a hora que você leva alguma coisa que estrague aquilo, você está jogando o teu dinheiro fora. Né? Então a gente pede que as pessoas usem adequadamente os espaços públicos para que eles durem mais tempo, sejam melhor conservados e, consequentemente, o dinheiro público possa ser usado em outras coisas Em também. outras coisas. Né? Isso. Que bacana. E, professor, qual que é o papel do esporte na transformação social dessa cidade de Curitiba? Então, o esporte ele é promotor de saúde para começar. Né? Total. Existe um dado que eu acho bem importante de se comentar, que é a cada R$1 que se investe em esporte, você economiza R$3 em saúde. Né? Então, a primeira coisa que o gestor público tinha que pensar é isso. Falar, bom, pensando a médio, a longo prazo, para melhorar a nossa cidade, nosso estado, nosso país, eu vou investir em esporte. Porque investindo R$1 em esporte, eu vou economizar R$3 em saúde. Ou seja, você gastou um aqui você gastaria 3. Então, o saldo que você tem é de R$2 ainda. Né? Então, o esporte, no mínimo, tinha que pensar isso. É uma maneira de economizar dinheiro público e poder investir futuramente esse dinheiro em outras coisas. Então, começa por aí com a transformação social, o esporte, pela saúde. Mas o esporte também ele ajuda na educação. Né? Você pega uma criança que pratica esporte, essa criança normalmente ela vai ser mais disciplinada, ela vai ter um melhor espírito de trabalho em grupo, porque ela já faz isso dentro do esporte. É uma criança que vai estar mais ativa na sala de aula. Ocupada, né? Ocupada, né? Então, isso tudo beneficia a parte educacional, a parte pedagógica dessa criança. E o esporte também tem um papel importante na questão da segurança. Porque a criança que está lá com atividade física, treinando e tudo mais, mas dificilmente essa criança vai ser cooptada pelo tráfico, né? Dificilmente essa criança vai cair em coisa errada, porque ela tem exemplos bons, exemplos corretos dentro do esporte. Né? Não combina, por exemplo, a pessoa ser um esportista e, ao mesmo tempo, estar viciado em alguma droga. Não. Né? Pode acontecer? Claro que pode. Né? Exceções existem em qualquer situação, mas a performance daquele atleta vai cair. Né? Se o cara é viciado em alguma droga, a performance dele vai, viciado em álcool, o que seja, a performance dele cai drasticamente, a ponto dele ter que optar. Ou eu fico no esporte, ou eu fico na droga. Né? Então, o esporte ele tem essa capacidade de resgate, inclusive, da pessoa que está com a drogadição e tudo mais. Eu vi um vídeo do secretário municipal de esporte lá de São Paulo, né? Que foi prefeito de Osasco, agora ele é secretário de esporte da capital. Ele fez um vídeo que ele foi para um local ali, não sei se é a Cracolândia, mas um local realmente tenso ali de São Paulo. E aí algumas pessoas em situação de rua, ele pega, de uma quadrinha ali, ele pega uma bola de basquete e ele desafia um cara, fala, ó, quem acertar mais aqui, vamos fazer 3, 4 lances livres, quem acertar mais ganha não sei o quê. Né? Aí ele, secretário, vai lá,
arremessa as 2, 3 vezes lá e acerta uma, sei lá. O cara vai lá, o morador, a pessoa em situação de rua, vai lá e acerta todas, cara. Quantos talentos nós temos desperdiçados aí nas ruas e que a gente pode fazer esse resgate? E não é fácil fazer o resgate. Né? A pessoa que está lá em situação de rua, você tenta tirar, o pessoal da Fundação de Ação Social faz esse trabalho todos os dias, o dia inteiro, é um trabalho de enxugar gelo, né? Mas tem que ser um trabalho realmente assim de insistência. Você vai lá, fala, vamos lá para o local de acolhimento, não quero. Até que um dia a pessoa aceita ajuda. Né? E aí você faz um trabalho para tentar tirá-la definitivamente da rua. Mas o esporte pode ser um grande aliado. Né? Porque, como eu falei, o esporte e a droga não combinam. Então, você trazendo a pessoa para a prática esportiva, talvez você tenha uma chance maior de fazê-la abandonar a drogadição. E, professor, a gente pensando assim, que o esporte hoje, como educação primária dentro das escolas, com certeza, como o professor falou, vai só agregar e trazer uma evolução aí para o nosso município. Hoje a secretaria tem trabalhado como para atrair esses jovens, os jovens mesmo, tá? Para não deixar eles chegarem ao ponto de encontrar-se com o tráfico ou irem para a rua. Legal. Tá? Bom, nós temos alguns programas, na verdade, uma quantidade bem grande de programas. Então, a gente tem um programa junto com a Secretaria de Educação, que é o que a gente chama de E10, que é esporte, E mais E igual a 10. Esporte mais educação igual a 10. Né? Que é um programa que a gente realiza em contraturno. Né? Então, as crianças de manhã estão lá nas suas escolas e à tarde elas vão para equipamentos públicos, espaços públicos da SMELG para a prática esportiva. Então, tem gente que vai para o futebol, tem gente que vai para o handebol, outros para o basquete. A gente aproveita para apresentar modalidades diferentes, pouco habituais, né? Vou dar exemplo, lá no famoso Parque Peladeiros. Perfeito. Hoje, o nome oficial é Parque Olímpico do Cajuru. Lá nós temos a melhor pista de BMX da América Latina. Sim. É um esporte menos praticado, mas é legal você mostrar para essa criançada da rede pública de ensino também esse esporte. Certamente entre essas crianças tem algumas ali que seriam ótimos competidores de BMX. Às vezes a criança experimenta ali e fala, putz, me apaixonei, é isso aqui que eu quero fazer. Né? Nós temos lá também no Parque Olímpico Cajuru a melhor parede de escalada da América Latina. Tanto que semana passada nós tivemos a Copa do Mundo de escalada, não à toa, né? Eles não iam colocar a Copa do Mundo em qualquer lugar. Sim. Então a primeira vez que ela vem para a América Latina, veio para Curitiba por ter o melhor equipamento, né, da América Latina. Também a gente coloca as crianças ali para experimentarem a escalada. E algumas delas vão gostar e vão se transformar em ótimos atletas de escalada. Exatamente. Então a gente tem que fazer essa iniciação esportiva justamente para as crianças terem contato com o maior número possível de modalidades e entre essas modalidades ela escolher aquela ou aquelas com as quais ela se identifica mais. Então nós temos hoje esse trabalho dentro da formação esportiva. Você também é da área de educação física ou não? Não, só eu. Só o Dimas. O Dimas sabe que na educação física a gente trabalha em 3 eixos, né? Pensando na atividade física, 3 eixos. Formação esportiva, que é justamente dar a essa criança a possibilidade de conhecer várias modalidades, né? Ter o contato aí com a atividade física. Depois nós temos a excelência, que é o trabalho de alto rendimento. Então você vai pegar o atleta, aquela criança que se destacou, ela escolheu uma modalidade e ela realmente está se desenvolvendo, falou, opa, lapidar ela, né? Tira essa criança daqui e vamos levar para o alto rendimento. É a excelência. E nós temos o que a gente chama de esporte para toda a vida. Independentemente dessa criança virar ou não um atleta, o que a gente quer é que no futuro dela, né, na fase madura e quando idoso, que ela continue praticando esporte. Então o esporte ele tem que ser visto nessas 3 dimensões, que é a formação, a excelência e o esporte para toda a vida. Né? E a gente tem feito isso em Curitiba com diversos programas. No caso das crianças, tem esse em conjunto com a educação. A educação, na verdade, participa com a gente muita coisa. Nós vamos ter agora a Copa Checkmate, né, que é de xadrez. A educação também leva as crianças para lá. Então é quando algumas têm o primeiro contato com o xadrez. Além disso, a gente tem projetos especiais. Vou dar um exemplo, o Maestro da Bola. O Maestro da Bola do Ricardinho, pentacampeão mundial. O que aconteceu? Ali a gente conseguiu, eu vou dar um exemplo, mas vale para outras tantas entidades que trabalham com a gente. A gente conseguiu ali um casamento perfeito. Né? Por que isso? O Ricardinho, com o Maestro da Bola, que é a organização social dele, inscreveu
junto ao Ministério do Esporte, um projeto para a Lei de Incentivo Federal. O projeto era muito bom, foi aprovado, ele foi nas empresas e fez a captação de recursos que seriam para o imposto de renda e que as empresas podem direcionar para a Lei de Incentivo ao Esporte. Então ele fez a captação, ele tem o dinheiro para aplicar o projeto. Ele tem os profissionais, os professores de educação física. O que ele não tinha? Ele não tinha o espaço para aplicar o projeto e ele não tinha as crianças. Bom, da nossa parte, a secretaria, nós temos o espaço, nós temos as crianças. E muitas vezes falta o recurso. O recurso da secretaria é um recurso limitado. A gente não pode fazer tudo o que a gente gostaria. A gente tem um limite do orçamento. Então, foi o casamento perfeito. Ele tinha o orçamento e os profissionais. Nós tínhamos as crianças e o espaço público. O que o outro precisava, o outro tinha ali, né? Aí fizemos o casamento. Então, hoje, eles usam nossos espaços públicos, eles colocam ali as nossas crianças, que eu digo as crianças da rede pública de ensino, e eles entram com os técnicos para darem o treinamento. Cara, é o casamento perfeito. Como tem o futebol de rua, também é outra entidade, outros 2 projetos sensacionais, que é o Nadando com Daniel Dias, né, que é um projeto para crianças deficientes, né, na natação. Né? Acho que vocês conhecem o Daniel Dias, sim, né? Sim, foi um atleta paralímpico, o maior medalhista brasileiro em Paralimpíadas. Até está em Curitiba, viu? Segunda-feira vou encontrar com ele lá na secretaria. Chamar ele aí, ó, Daniel. A gente fez até um vídeo dele. Fizemos, é verdade. Fez até um vídeo Daniel, dele, quando falando. tiver por aqui, cara, não hesite em chamar a gente nas redes sociais. Vamos bater um papo aqui que vai estar bem legal, hein? Vai ser bem legal. E também tem, parceiro do Daniel, tem a escolinha de triatlo do Juraci Moreira. Perfeito. Então, são casos de pessoas que conseguiram inscrever seus projetos na Lei de Incentivo Federal ao Esporte, conseguiram fazer a captação com empresas e aí precisam da prefeitura também para utilizar os espaços públicos. Pô, quem tiver projeto assim, nos procure. Nós queremos exatamente isso. É uma forma da gente potencializar o orçamento municipal para o esporte. Pode falar, Júlio. Não, legal. E a gente vê que muitos projetos, muitos incentivos, né, para a comunidade. E como a comunidade fica sabendo disso? Através das regionais, tem ONGs e ações sociais nos bairros, porque a gente sabe que tem comunidades muito afastadas também que tem grandes talentos. Como que eles ficam sabendo desses projetos? Como que a prefeitura, a secretaria leva isso? Uma das formas que a gente tem é justamente o trabalho descentralizado. Né? Nós temos uma sede central, onde vocês foram, da Esmelge, mas nós temos um trabalho descentralizado que é para alcançar todas as regionais. Então, nas 10 regionais de Curitiba, nós temos ali um chefe de núcleo. Né? Esse chefe de núcleo é como se fosse um representante meu ali nessas regionais e ele tem a sua equipe de trabalho. Então, os professores de educação física, os orientadores, né? O pessoal ali que trabalha dando aula, mas trabalha também com a parte administrativa e tudo mais, né? Imagina, você tem uma pessoa dando aula, tem que ter alguém que faça horário de aulas e tudo mais, né? Então, os chefes de núcleo, eles são os responsáveis, junto ao administrador regional, de cada uma das 10 regionais, por difundir as nossas ações. Lógico, a gente faz isso também via redes sociais, né? Nós temos a comunicação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que tem feito um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho, é verdade. Inclusive o Instagram da Esmelge cresceu muito nos últimos meses por esse trabalho bem feito. Antes era um Instagram, e aí sem crítica a ninguém, mas isso foi só uma questão de mudança. O Instagram antes ele era meramente informativo. Assim, tinha lá um card estático com a data e ia ser feita tal corrida. Tudo bem, ele informava, que é uma função importante, mas não atraía. Ele informava, né? Mas não comunicava. Mas não comunicava, hoje essa mudança disruptiva das redes sociais da comunicação mostra isso. Tem que ter uma comunicação. Você tem que atrair a pessoa ali. Em vez de você só ir até a pessoa comunicar, não, fazer com que a pessoa queira vir até você. Não, e é a maior vitrine, não adianta. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho de comunicação da Secretaria de Esporte, mas isso é feito também não só no digital, isso é feito no porta a porta ali, no olho, com os nossos chefes de núcleo, com os professores. Cara, nossos professores são sensacionais. Nossos professores de educação física. Conheço alguns. Que eles dão diversas modalidades e eles têm uma capacidade muito grande de reter os alunos. Então, eles estão dando aula lá da modalidade que for. Pô, eles não só conquistam esses alunos, mas quando conseguem reter. E esses alunos acabam falando para outros, e a gente tem o site, né, que é o Curitiba em Movimento, para que as pessoas possam se cadastrar
E aí são oferecidas diversas atividades aí no... Era até a próxima pergunta Então, que eu ia fazer para o professor, e aí você já até emenda aí. Então a gente falou sobre as crianças, né, que tem esses vários programas que já englobam aí, trazem as crianças para o esporte, e como que leva para a comunidade, né, o esporte também, para as pessoas, o idoso ou o mais velho, no caso, ali, né, que também quer fazer um exercício físico ali para melhora da saúde, como que a secretaria tem ajudado? Então, nós temos esse site que é o Curitiba em Movimento. Vamos deixar na descrição. Tá? Isso, vai estar na descrição aí, pessoal. Ele é um site legal porque eu posso confessar que antes de entrar na secretaria eu nem conhecia. Então, veja aí, é importante divulgar. Né? É importante deixar à disposição da população, coisa que nós estamos fazendo aqui hoje também. Perfeito, né? perfeito. Aqui vocês prestam um serviço também de utilidade pública quando divulgam isso. Perfeito. Então, a pessoa entra nesse site, aí ela vai escolher, por exemplo, qual é a regional que ela está. Né? Ou ela pode escolher pela modalidade. Falar, eu quero fazer, por exemplo, esgrima. A Secretaria Municipal oferece. Né? Tem aulas de esgrima. Não em todas as regionais, mas em algumas. Então, eu quero fazer esgrima. Aí aparece lá em qual regional tem. Se para aquela pessoa interessar aquela regional, aquele bairro, ela pega e clica ali, vai aparecer exatamente em qual unidade que é. Né? Por exemplo, na Praça Afonso Botelho, em frente à Liga Arena, né, o estádio do Atlético, lá tem aula de esgrima. É verdade. Né? Como tem aula de boxe ali também. Tem artes marciais ali. Tem inclusive uma aula ali que é super diferente, que é esgrima histórica. A esgrima histórica não é aquela esgrima olímpica. A esgrima histórica... É o teórico? Não, os caras vão com aquelas espadas medievais e o cara vestido com aquela... Legal. Com capacete. Eu vi já. E os caras descem a porrada um no outro e bate com aquilo. Eles se vestem bacana. com aquelas armaduras medievais Legal. e vão com aquelas armas, não só a espada. Tem aquela aqui, um porrete cheio de, eu sei. pontas ali. Então, assim, é um negócio uma diferente. Lança, porrete, né? Exatamente, é um negócio diferente. São mais de 100 modalidades diferentes de esportes que a prefeitura atualmente oferece. E aí tem que ver qual esporte que te interessa, qual a regional que te interessa. Você faz esse cruzamento lá no Curitiba em Movimento, havendo vaga, faz a matrícula. Lógico, tem modalidades que são muito concorridas. Exemplo, natação e hidroginástica. Essas são as mais concorridas, em especial pelos idosos, né? Então, assim, a hora que abre a inscrição, as vagas acabam rapidamente. A de natação eu tentei no começo do ano, não consegui. Agora, veja, o pessoal fala, pô, mas tinha que ter mais piscina. Putz, seria o sonho, né? Mas, às vezes, a gente fala assim que não é o céu que é o limite. O limite é o orçamento. Orçamento, né? Verdade. O orçamento é o limite. Mas eu estava comparando. São Paulo, capital, tem 31 piscinas públicas. Curitiba tem 13. São Paulo é 10 vezes maior que Curitiba em população. Então, se a gente tem 13, em tese eles teriam que ter 130. Ou, se eles têm 31, a gente teria que ter 3. Né? Então, assim, nós, se formos pensar em quantidade de piscinas públicas e população, nós estamos com um índice relativamente bom. Maior, né? Dá para melhorar? Sempre dá. Né? Mas a gente tem que pensar em todas as modalidades e não só na natação, ainda que a natação tenha uma grande procura. O problema da piscina pública é que ela é muito cara para manutenção. É isso que eu ia muito falar. cara a manutenção. E às vezes o dinheiro que você investiria para construir e manter uma piscina, você consegue potencializar diversos outros esportes. Né? Então, nesse momento, a gente precisa segurar um pouquinho a construção de novas piscinas e dar prioridade a outros esportes. E falando das regionais aí, eu queria até mandar. Eu não conheço o professor, mas eu tenho 2 alunas que fazem aula lá na Praça Zumbi dos Palmares, ali no Capão Raso, e dizem que o professor lá de HIIT lá é muito bom. Ela sempre agradece. Fala, pô, professor, eu fiz 3 vezes na semana a aula lá, tá fazendo lá na Praça. Nós temos uma equipe realmente sensacional. Viu? É o pessoal lá no BMX. Cara, nós temos hoje ali campeões brasileiros, né, como atletas do BMX, e que surgiram ali com os nossos professores. Né? Lógico, nós temos 2 associações ali que ajudam muito, né? São os pais, né? Os amigos que levam as crianças ali e tudo mais, mas nós temos nossos professores ali que são ótimos e são, além de tudo, incentivadores, são apaixonados pelo que fazem. Né? Eu digo que nosso servidor da Smelge, ele carrega no sangue o real sentido do servidor.
ele está ali para servir. Né? Ele tem prazer em servir a comunidade e eu tento estimular isso para eles. Eu falo para eles que servir é um privilégio. Né? Essa é uma frase que eu levo junto comigo, porque quem está na vida pública, se não pensar assim, está errado. Né? Servir é um privilégio. Você, quando tem a oportunidade de servir a pessoa, seja na secretaria, seja como vereador, como prefeito, não importa. Você, quando tem a oportunidade de servir alguém, no final das contas, você sai mais feliz do que quem foi servido. Né? Então, você tem que encarar aquilo como um privilégio que a vida te deu. Né? E, professor, Curitiba como capital do esporte, qual parte da estratégia para posicionar Curitiba como essa capital? É porque assim, se você for, e aí não é, de novo, não é crítica a ninguém, mas se você for em outras capitais do Brasil, tem uma grande chance de outras capitais falarem, aqui é a capital do esporte. Sim. Claro, né? O marketing está aí para todo mundo usar. Né? Agora, por que eu provo que Curitiba é, de verdade, a capital do esporte? E sem querer competição nenhuma, né, com outras capitais, mas só destacar o que foi feito aqui. Curitiba, junto com Campo Grande, a única capital, junto com Campo Grande, que tem um sistema municipal de esporte. Do que é composto o sistema municipal de esporte? Né? Que é um trabalho legislativo que tem que ser feito junto à Câmara Municipal para deixá-lo pronto. Ele é composto de 3 itens. O Conselho Municipal de Esporte, então, uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal estabelece o Conselho Municipal de Esporte, com quem são as entidades com representatividade, a paridade com a parte pública. Então, Curitiba fez a lição de casa, estabeleceu, criou o Conselho Municipal de Esporte. Esse é um item do chamado Sistema Municipal de Esporte. Segundo item, nós temos que ter um Plano Municipal de Esporte. Isso foi aprovado ano passado na Câmara Municipal também. Um plano para vários anos à frente ali. E nós temos que ter também um Fundo Municipal de Esporte. Curitiba também criou. Então, Curitiba criou os 3 elementos necessários para ter o Sistema Municipal de Esporte. Conselho, o Plano e o Fundo de Esporte. Né? Isso posiciona Curitiba já de cara à frente da maioria das cidades do Brasil. Né? Porque a hora que o Sistema Nacional do Esporte estiver pronto, Curitiba pode, por exemplo, já receber dinheiro fundo a fundo desse Sistema Nacional. Sim. Vou dar um exemplo, né? Até está em muita discussão, é a questão das bets. As bets são um mercado milionário ou bilionário, né? E parte do dinheiro das bets, da arrecadação feita com elas ali, vai, uma hora ou outra, ser direcionado para esporte. Só vai receber esse dinheiro as cidades que tiverem o Fundo Municipal de Esporte pronto, criado, funcionando. Né? Curitiba está pronta para isso. Então, a hora que começar a surgir o dinheiro relativo a isso aí, Curitiba já vai poder receber, o que vai, obviamente, incrementar muito o nosso orçamento do esporte. Né? E aí eu sempre comento que o que está acontecendo hoje no esporte de Curitiba, que realmente vive um momento esplendoroso, né? Nós temos a melhor pista de BMX da América Latina, nós temos a melhor parede de escalada da América Latina, nós temos a melhor raia de canoagem da América Latina no Parque Náutico, né? Nós temos aí um sistema complexo, realmente, de diversas modalidades oferecidas à população. Né? Nós temos a única quadra de pádel de cristal do Brasil. Então, são marcos que foram atingidos também pelas gestões anteriores. Né? Então, eu sempre faço questão de deixar isso claro. Né? Claro. Eu estou fazendo o meu trabalho agora de tentar potencializar ainda mais, mas é importante reconhecer o legado deixado pelos antecessores. Né? Então, vou citar aqui o Emílio Trautem, o Pijac, também o Mário Pinduca, né, que trabalha conosco, inclusive, mas foi secretário. Então, esses 3 foram secretários de esporte antes de mim. Né? E cada um deles deixou uma importante participação para que Curitiba hoje vivesse esse ótimo cenário na parte esportiva. Inclusive, o Mário, que a gente chama de Pinduca, ele continua lá com a gente, ele é hoje o diretor de incentivo e é atleta, né? Ele é atleta da Seleção Brasileira de Futsal. Então, assim, reconhecer o trabalho que foi feito aí pelos antecessores, que deixaram esse legado, fazendo com que Curitiba hoje tenha esse cenário interessante, importante no esporte. Que leve esse nome, né, de capital do esporte. E outra coisa também, né, professor?
esse cuidado que vocês estão tendo está trazendo muito evento importante para Curitiba, que também agrega nesse nome, né? Nós tivemos aí, acho que é a Red Bull, que teve um Red evento Bull Showrun. de esporte. Nós tivemos também o Mundial de Escalada, né? Copa do Mundo de Escalada. Que foi bem legal. E outra, falando sobre a escalada, teve até um problema uns dias antes com a parede, né? Exatamente. A gente teve Você vê a capacidade do município de... Perfeito. De atuar em cima. Então, vou comentar com o pessoal, Comenta, por favor. Para fazer a Copa do Mundo, porque ali nós temos 3 paredes de escaladas, né? Uma da velocidade, uma boulder e mais uma terceira que fica do lado direito de quem olha. Só que para fazer a competição boulder, que foi a modalidade da Copa do Mundo, tinha que ampliar a parede de boulder. E aí eles começaram, a Confederação Brasileira de Escalada começou a fazer uma obra e, pô, durante a obra, o material ali é um material inflamável. Um pingo de solda caiu num colchão e gerou um incêndio. Esse incêndio, parte dele atingiu a parede de escalada que estava sendo construída ali, ou aumentada, a ponto de a gente ficar em dúvida se ia dar para fazer ou não a Copa do Mundo. Porque faltavam 20 dias e parte da estrutura pegou fogo. E aí nós falamos, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer a Copa do Mundo acontecer. E aí, obviamente, o Thiago, que é o presidente da Confederação Brasileira de Escalada, ele puxou para ele a responsabilidade, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, que também deu todo o apoio, também a nossa equipe da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, a Ismelge, todo mundo se uniu, né? Mas em especial a Confederação Brasileira de Escalada foi lá, colocou todo mundo à disposição e terminaram a obra. A verdade é o seguinte, no final ficou melhor do que era para ser. Né? Ficou realmente em altíssimo nível. O vídeo que o professor... Um trabalho em equipe eficaz, né? Não, e o merecimento por carregar esse nome de capital do esporte, né? Todo esse cuidado. E sabe que é legal que a Confederação Brasileira de Escalada mudou para Curitiba. Agora aquele paredão passa a ser o centro de treinamento da Seleção Brasileira de Escalada. E muitos atletas de escalada do Brasil inteiro estão já com a ideia de mudar para Curitiba. Então, assim, vai virar um polo da escalada. E eu falei para o presidente da confederação, o resultado não é imediato. Não. Próxima Olimpíadas, nós provavelmente ainda não teremos o resultado que a gente gostaria na escalada. É questão de 2 ou 3 ciclos olímpicos e o Brasil vai ter campeões na escalada. Perfeito. Então, e isso eu tenho falado também. Qualquer coisa vocês me interrompem. Claro, não, fica bastante. É muito bom. Isso eu tenho falado. Isso eu tenho falado também, que é o seguinte, não tem segredo. Como qualquer coisa na vida, né, o esporte ele exige o treinamento, o esforço, né, e o investimento. Sim. Né? Se você tiver investimento correto, né, investimento feito da maneira certa, e você tiver do outro lado material humano e treinando, cara, vai dar o resultado. O resultado não é imediato, mas vai dar o resultado. Então, por isso onde eu posso ir falar, eu tenho falado o seguinte, olha o exemplo do Brasil, olha o que está acontecendo no Brasil, só não enxerga quem não quer. Hugo Calderano, né, campeão da Copa do Mundo, né, de tênis de mesa, algo que era inimaginável. Antes só europeus e asiáticos ganhavam. Agora... E foi campeão em cima de um asiático, né? Ganhou do segundo, ganhou do primeiro, do segundo e do terceiro, né, do mundo. 3 chineses, né? Até a cena foi emblemática, ali, né? Subindo as bandeiras, eram 3 bandeiras da China e só do Brasil, né? Então, se eu não me engano, ontem também, eu não vou saber exatamente o resultado, mas ele também passou, acho que para a final do Mundial. Né? Eu sei que ontem ele já garantiu, eu vi só a notícia assim, Hugo Calderano garante a primeira medalha do Brasil em mundiais. Aquilo era Copa do Mundo, agora é Mundial. Para ele falar que garante a primeira medalha, ou ele ganhou o bronze, mas me pareceu não, que ele já passou para a final. Então ele garantiu uma medalha que vai ser prata ou ouro. Prata ou ouro. Vai estar no pódio. Mas a verdade é a seguinte, o cara está arrebentando. Está arrebentando. Né? O que era antes inimaginável. Você pega o Pio, que é o corredor lá dos 400 metros com barreira. Cara, esse cara está voando. O cara está voando. Você vê as competições dele, ele chega vai muito à frente dos outros competidores. Né? Por que de repente também o Pio se desenvolveu tanto aí nos últimos anos? Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. No final de semana retrasado, ficou classificada com a primeira a primeira colocada do Mundial, a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Antes eram só as seleções da Europa, principalmente, ali o leste europeu. Agora não, o Brasil ficou com a primeira, né, na Copa do Mundo, somando todos os aparelhos e tudo mais. Algo especial está acontecendo no esporte brasileiro.
né? E isso é fruto de um investimento que começou lá atrás, que agora começa a dar os resultados. Eu não vou saber precisar datas, mas se eu não me engano é perto de 2006 que começa a lei de incentivo, a Lei Nacional de Incentivo ao Esporte, programa de Bolsa Atleta. Se for 2006 era governo Lula. Começou o programa ali. Saiu Lula, entrou Dilma, manteve o programa. Saiu Dilma, entrou Temer, o programa continuou. Saiu Temer, entrou Bolsonaro, manteve também. Saiu Bolsonaro, entrou Lula e continuou também o programa. Ou seja, apesar das ideologias políticas serem diferentes, nenhum deles descontinuou o programa, né? Porque o esporte está acima de diferenças ideológicas. Isso as pessoas precisam colocar na cabeça, né? Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, tudo bem, as pessoas têm que respeitar as diferenças ideológicas, podem debater, podem até se matar, como tem feito, né? Mas o esporte tem que estar acima disso, né? O esporte não aceita diferenças ideológicas, né? Então, você é de esquerda, tem que receber. Você é um atleta de esquerda, tem que receber o incentivo federal. Você é um atleta de direita, vai receber também, igualzinho. A regra não é a diferença política. A regra é seu desempenho. Se você é atleta olímpico, se você é atleta de nível nacional ou estadual. Então, as diferenças ideológicas elas têm que ficar à margem do esporte. E como o Brasil conseguiu fazer isso, ainda que nós tenhamos um ambiente político com muita... conturbado, com radicalização, né, com a polarização, mas isso não chegou no esporte, né? A lei de incentivo ao esporte, o Bolsa Atleta, tudo isso permaneceu, apesar dos governos serem de diferentes ideologias. E é isso que funciona. Política de governo não funciona. O que funciona é política de Estado, aquela que tem longevidade, aquela que permanece. Então, o Brasil está de parabéns nesse sentido. Aí você vê que, por todo esse período que mudou, eles todos sabem a importância que o esporte tem. E essa é a importância que tem para a sociedade. Não muda, né? Não muda, não muda. Poderia, né? Na minha opinião, ser ainda mais... receber mais recursos, sim, né? A gente federais. A gente pode aumentar o orçamento, seja em nível federal, estadual, municipal. Esses dias, né? É um trabalho também de longo prazo. Esses dias eu conversei com o prefeito Eduardo Pimentel, eu falei, prefeito, coloca aí no radar, no seu radar, no radar do secretário de Finanças, a possibilidade da gente gradativamente aumentar o orçamento do esporte, né? Curitiba hoje arrecada cerca de 15 bilhões, né? Esse é o orçamento da cidade. O esporte tem um orçamento, vou aproximar, tá? Um orçamento de 75 milhões. Perfeito. Se você fizer o cálculo, isso dá 0,5% do orçamento, né? Lógico, você pega saúde, você pega educação e segurança, são pastas que exigem muito investimento. A educação tem que cuidar de 120 mil crianças, né? Tem que pagar 20 mil professores. Então, cara, o orçamento tem que ser muito robusto mesmo. Sim. A saúde tem que atender todos os curitibanos, né? Com hospitais, com médicos. É muito dispendioso, né? O esporte, ele consegue trabalhar com orçamento menor, né? A verdade é que a gente consegue hoje fazer muita coisa com pouco recurso. A gente faz milagre lá na Secretaria de Esporte. Mas eu falei para ele, prefeito, pense em gradativamente a gente ir aumentando. Passa de 0,5% para 0,6%, para 0,7%, até a gente atingir 1%. Se a gente conseguir dobrar de 0,5% para 1%, de 75 para 150 milhões, nós vamos fazer uma revolução no esporte de Curitiba. Uma revolução. O esporte, como eu falei, hoje já vive um bom cenário em Curitiba, mas dobrando o orçamento, nós vamos ter realmente uma revolução no esporte aqui. Porque uma coisa que a gente tem conseguido fazer é usar o dinheiro da melhor maneira possível, né? Mesmo tendo pouco orçamento, a gente tem conseguido fazer muita coisa. Imagina se a gente tiver um ótimo orçamento. Poxa. Né? Nós não vamos desperdiçar dinheiro, isso não. Nós vamos usar melhor ainda esse recurso. Exemplos do que está para vir. Nós vamos construir. Era essa a pergunta que eu ia falar. Eu estou adivinhando aqui, as coisas. Eu até falei aqui, a gente tem um bloco aqui que eu coloquei ali, gestão e desafios para o futuro. Eu ia falar, então o professor ele já tem alguns projetos a longo prazo, que é esse que você comentou junto ao prefeito, e temos algum aí a curto prazo ou a médio, que o professor vai entrar. Acho que dá até para falar de curto prazo. Está no plano de governo, né, do prefeito Eduardo Pimentel e, consequentemente, a gente puxa o plano de governo para a secretaria e fala, ó, vamos executar. Se está no plano, a gente vai executar. É isso, né? É promessa. Não é promessa. Está no plano e vai sair do papel. Perfeito. Né? Então, por exemplo, nós vamos construir um campo de rugby
e um campo de futebol americano. Né? Mas lá no Peladeiros já não tem o campo de futebol americano? Tem, é um campo de grama normal e com muitas irregularidades que requer uma manutenção constante, porque chove, o pessoal... Imagina, o futebol americano, o esporte tem muita atração. Sim. Né? Pô, você, contato, né? Atração, contato. O cara, para acelerar ali, ele arranca a grama, toceira de grama, né? Toceira, isso mesmo. Então você tem que fazer a manutenção o tempo inteiro. Então nós vamos construir um campo de rugby e um de futebol americano com grama sintética. Nós vamos pegar a melhor tecnologia que tem lá nos Estados Unidos, nós vamos trazer para cá e nós vamos construir esses 2 campos, né? Para potencializar ainda mais esse esporte, que é um esporte, vamos dizer assim, que no Brasil quase que curitibano. Você pega aí, eu vou dar um exemplo, né? Mas não é único, mas você pega o Curitiba Crocodiles, né? É um time famoso no Brasil inteiro. Né? E um detalhe, o futebol americano na sua modalidade flag passa a ser esporte olímpico. Né? Então nós temos a chance de criar aqui em Curitiba o Centro Brasileiro Olímpico do flag. E representar o país. E representar o país. Né? Então tem muita coisa aí para a gente implementar. Saindo um pouquinho do esporte, pensando na juventude que faz parte da nossa secretaria, nós vamos ter um centro da juventude em cada regional. Hoje nós temos lá na regional Cajuru, que é o Centro de Juventude Eucaliptos, e o Audi União, né? Que são centros que têm ali computadores, né? Eles têm ali, inclusive, videogame, né? Para valorizar os e-sports. Até levaram agora, o professor postou lá, né? Levamos lá na Federal do Paraná, né? Na feira, exatamente. A ideia é que a gente possa ter esses centros da juventude nas 10 regionais, né? Justamente para... Tem alguma coisa incluso com o programa Fala Jovem? Tem relação, né? Então, só explicar o que é o Fala Jovem. Nós temos o conhecido Fala Curitiba. Né? O Fala Curitiba é um programa da prefeitura para que as pessoas da cidade possam participar do orçamento da cidade, decidindo onde o dinheiro vai ser investido. Então, esse Fala Curitiba vai passando pelas várias regionais, vai chamando a população para participar, a pessoa chega nessa reunião da prefeitura e cada um dá sua opinião. Né? No papel ele fala, eu acho que deve usar dinheiro para revitalizar, asfaltar a rua tal. Outro fala, eu acho que tem que construir uma escola. Cada um vai dando sua opinião. No final é feita uma votação com todas essas propostas e saem as propostas mais votadas. E aí a prefeitura executa essas propostas. Né? Mas eu não tenho dúvida que as propostas das pessoas de mais idade são diferentes das propostas dos jovens. Se você for perguntar para o jovem o que ele quer, ele não vai falar que quer asfalto, ele não vai falar que quer posto de saúde, ele não vai falar que quer escola. Né? Ainda que sejam coisas obviamente importantes. Sim. Mas as demandas dos jovens são diferentes. Talvez ele vai falar, eu quero mais esporte, eu quero mais cultura, né? Eu quero, sei lá... Pista de skate, eu quero um videogame num local ali que eu possa praticar o esportes. Né? Eu quero aprender uma profissão. Então as demandas, eu tenho essa suposição, que são diferentes. Perfeito. Então por isso a gente criou o Fala Jovem. Né? É como se fosse um Fala Curitiba, mas para a gente ouvir especificamente a juventude e a gente poder fazer políticas públicas para o jovem do jeito que o jovem quer e não do que sai da minha cabeça. Né? Antes tinha um nome que era Audiência Jovem. Falei, pessoal, esse nome não atrai. Meio ultrapassado. Esse nome não atrai. A audiência parece que o cara está indo na frente de um juiz. É verdade. Né? É verdade. Então aí virou Fala Jovem. Né? Para justamente... Até eu lembrei do Serginho Groisman, que tinha o Fala Garoto. Fala Garoto, é verdade. A ideia. Então, Fala Jovem. O programa livre. A ideia é atrair esse jovem para que ele dê a opinião dele e que a gente possa usar o recurso da secretaria com aquilo que o jovem efetivamente quer. Perfeito. Né? E, professor, a gente falou de esporte, falou aqui da juventude. E o lazer? A gente viu esse evento, até que o Dimas falou aqui, da Red Bull, né? Pô, um super evento. E o que a secretaria tem pensado e o que ela vai fazer também? E quais são as novas iniciativas por parte do lazer? O lazer, ele é muito forte ali na nossa secretaria, só que às vezes as pessoas não identificam como uma ação da secretaria, né? Porque parece uma coisa assim que está no cotidiano. Vou dar exemplo. Nós temos todos os dias, todos, sem exceção, né? Ou melhor, todas as noites em Curitiba, acontecendo o Pedala Noturno. O que é o Pedala Noturno? Uma equipe da Esmelge, uma equipe da secretaria, sai como batedor, pedalando,
A gente coloca um carro da Smelge lá, uma perua com entrega de água e tudo mais um carro da Guarda Municipal para dar segurança, e aí as pessoas que querem pedalar com segurança à noite são acompanhadas por essa equipe da Prefeitura, né, que é conjunto Secretaria de Trânsito, ou a parte do trânsito com a Smelge. Então a gente promove isso todos os dias, em alguma regional. Um dia no Cajuru, um dia no Boqueirão, um dia na Matriz, outro dia no Tatuquara, né? Mas todas as noites a gente tem alguma equipe do Pedala Curitiba, Pedala Noturno. Isso é ação do Departamento de Lazer. Uma vez por mês, que é o último domingo do mês, em especial é o de amanhã. Né? Quer dizer, eu estou falando amanhã porque a gente está gravando hoje, eu não sei quando é que sai, deve ser. Esse vai ser no domingo da semana que vem, dia 1º, acho que domingo, dia 1º. Então, só o pessoal saber, sempre o último domingo do mês. Nós temos agora lá na Rua 15, no calçadão da Rua 15, o Domingo no Centro. Né? E também nós temos diversas ações de lazer. Então a gente leva ali brinquedos para as crianças, né? A gente leva lá ping-pong, né? Pode ser uma mesa de pebolim, a gente vai variando também. E aí as pessoas que estão passando ali, elas vão ter atividades culturais, aí é do Instituto Municipal de Turismo, de Cultura, né? A Fundação Cultural. Eles vão ter outras atividades, mas entre elas tem as atividades de lazer que a Smelge leva para o centro da cidade. Que é uma ideia do prefeito de ocupar o centro da cidade. Onde você tem ocupação das pessoas, pessoas passando, você não tem violência. Né? Você diminui a chance de você ter pessoas em situação de rua. Né? A pessoa ela vai se estimular até sair da situação de rua, porque ela vê que a cidade está em movimento, a cidade está pulsando e aí ela está ali, parada, ficando para trás. Né? Então, ocupar o centro é importante para a gente revitalizar o centro da cidade, para que o comércio do centro seja estimulado. Então, uma vez por mês a gente tem esse programa e aí a equipe de lazer nossa está com todos os seus materiais. Então, a gente leva lá, como eu falei, né, o ping-pong, mas tem ali o que a gente chama de jogos gigantes, tem um xadrez gigante que a gente coloca no chão, né? A gente tem o trilha, ludo, jogo da velha, tem várias coisas ali, tem para todas as idades, para todos os gostos. Né? No lazer ainda, eu vou falar hoje, de amanhã, mas já vai ter passado. Nós vamos ter lá no Parque São Lourenço uma oficina ali de carrinho de rolemã e descida de rolemã. Ah, legal. Então nós vamos fazer lá no Parque São Lourenço a competição de carrinho de rolemã com o pessoal descendo. Então são diversas ações, o checkmate do xadrez também, a gente tem, esse já é do esporte, né? Mas a gente tem diversas ações de lazer que vão ocorrendo. Muito forte também a parte da dança, o pessoal do lazer que organiza. Então a gente tem o baile da terceira idade, a gente tem o festival de dança. Então são ações ali que acontecem. Final do ano tem o Verão Curitiba, né, que acontece nos parques, e tem também Domingo no Parque, agora talvez eu esteja errando o nome do programa, mas é uma ação de lazer nos parques aos domingos. Perfeito. Normalmente 7 parques da cidade que são contemplados com nosso equipamento de lazer. Então é muita coisa que o lazer faz, só que às vezes nem aparece, porque parece uma coisa do cotidiano da cidade. Não, tem o servidor ali tem preocupado, por trás fazendo isso, elaborando isso, envolvendo orçamento. Né? Sim, bacana. E Dimas, muito bom conhecer esse trabalho, né? Ótimo, professor. Você viu as ramificações que leva, tamanho né? que é a Smelge. Exatamente, né? E o carinho que a secretaria está tendo por esportes diversos, né? Não ter nichado nada. Exatamente. A gente tem visto a parede de escalada, a gente tem visto esgrima, né? Pô, esportes, então, assim que... Né? Natação, corrida, tudo. Boxe. São esportes menos comentados. Jiu-jitsu, né? A gente tem bem forte também as artes marciais em geral. Por falar se perguntarem em novidades, né? Eu tenho um sonho. Né? Se vai acontecer, realmente eu não posso afirmar agora. Mas eu tenho um sonho e é importante sonhar, porque senão você não realiza nada. Com certeza. Também, né? Eu tenho um sonho de fazer aqui em Curitiba o Museu da Luta. Saiu grandes nomes daqui. Exatamente. Né? O motivo é exatamente esse, né? Não tem, na minha opinião, não tem outra cidade no mundo que tenha gerado tantos campeões de luta como Curitiba. Lógico, você pega no Rio de Janeiro, muita gente de jiu-jitsu saiu dali. Mas aqui Curitiba sei lá, é especial. Vanderlei Silva, né? Anderson Silva, Cris Cyborg, Shogun, né? O próprio irmão dele, o Ninja. Pelé, Rafael Cordeiro. Né? Você tem outras lutas, né? O judô, Ney Mackin, né? O Kusumoto, que é nosso colega também, e vai para outras. Né? Você tem o nosso administrador regional,
que é o Rudimar. Rudimar, grande Rudimar. Rudimar Futebox. Fedrigo. Rudimar Fedrigo. Então, assim, cara, não tem outra cidade no mundo que tenha gerado tanta gente campeão. boa, tanto campeão assim, né? Imagina a gente fazer um museu. Legal. O que é o sonho como Museu da Luta? Um local de exposição? Sim. Um local que você tenha lá uma luva do Anderson Silva, um calção do Vanderlei, né? Itens, né, da carreira dessas pessoas. E não só deles. Pode ter de outros lutadores de outros locais. Com certeza. É o Museu da Luta, não é o Museu da Luta de Curitiba, né? Mas é lógico, a gente tem que ter o Cantinho Curitiba. Com certeza. Né? Mas aí pode ter peças de lutadores do mundo inteiro. Quem quiser doar acervo, a gente vai aceitar. Também televisões passando lutas icônicas, né? Das mais variadas modalidades de lutas. Né? Ah, esqueci de... Por que é Museu da Luta? Porque se a gente colocasse Museu das Artes Marciais, excluiria, por exemplo, o boxe. O boxe não é considerado arte marcial, né? Perfeito. Mas é uma luta importante e nós temos campeões aqui também. Né? A Rosilete, que foi campeão mundial, Perfeito. e o do Macares, campeão mundial. Macares, né? Então, o Macares do Livramento. Então, importante ter Museu da Luta para que o boxe esteja junto ali também. E aí teriam televisões passando lutas icônicas desses nossos atletas. E o meu sonho, isso que seria... Estou até pensando na parte arquitetônica. Isso seria a parte de cima do museu. E aí na parte de baixo faz aqui uma arquibancada e aqui no meio um octógono. Pô, legal. Né? Então ele seria um museu, mas também com a prática e com eventos. Então você poderia trazer eventos de luta para ali e eu durante a semana treino. Então você tem aquela parte do octógono, mas pode ter laterais ali, vários tatames e tudo mais para o pessoal treinar. Então a gente faria um centro de luta, um centro de excelência da luta, que também teria eventos e também teria a parte de exposição fomentando o turismo. A Esse história, é meu sonho. contando a história, né? Esse é meu sonho. Muito bacana. Maravilha. Muito bacana. E daqui eu falo, Curitiba, né? Ele é uma meca do esporte, né? A gente pegou boxe, aí as lutas marciais, skate, também tudo, né, cara? Curitiba tem uma visão para isso muito significativa. E, professor Euler, a gente agradece muito a presença do Posso só fazer um professor. comentário sobre skate? Você falou, Claro. não posso deixar Eu passar ia batido, voltar né? na parte do skate, porque eu entendeu? tenho um histórico de skate também atrás. Então, pô, Curitiba tem um cenário do skate que é fenomenal. Assim como é o caso das lutas, acho que nenhum outro local do mundo também gerou tantos campeões. Pega lá o Ferrugem, Piolho, né? Atualmente o Augusto Acchio, né? o Japinha, o Luiz Gicini, né? O Gui Curi, né? A menina lá, esqueci o nome, é Maria Clara? Maria Clara? É, não é? Acho que Maria Clara. Acho que é Maria Clara, né? Também, menina, ganhou esses dias o STU. Então, Curitiba tem um cenário sensacional, por isso que nós estamos em contato, negociação, não está fácil a parte financeira, mas estamos tentando trazer o STU para Curitiba ainda esse ano. Que bacana. Né? Que é um evento gigantesco, um dos maiores eventos do mundo, né, de skate, e pô, a gente tendo aqui os campeões. Imagina se fazer o STU aqui e o campeão ser de Curitiba, vai ser marcante. E aqui também tem uma pista que também é referência. Nós vamos usar né? a pista ali do Tarumã, Pinhais ela ali, né? na parte ali do parque tá legal, dá para fazer, mas na parte do street tem que fazer algumas alterações para ficar melhor. E mudou bastante o cenário do skate de Curitiba, né? Por exemplo, a gente mora ali na região do Capão Raso, a gente muitas vezes tem que descer ali a Venceslau Brás. Pô, tem um parque ali agora. Ficou sensacional muito bom, da né? Venceslau, né? Ficou muito bom. Cara, ali virou a meca do skate. Eu vejo o Virou. pessoal andando. Isso aí. Tem uma quadra também dos meninos da Venceslau ali. Cara, eu falo impressionante. Nós tivemos como várias cresceu pistas bastante, né? requalificadas, então hoje Curitiba tem um número de pistas que atende completamente a cena do skate, né? Até a Praça do Gaúcho foi revitalizada, né? Foi uma pista mais old school, né? Ela é mais suave ali, menos radical, mas também super legal. Então, assim, o cenário do skate em Curitiba é muito propício e os campeões nossos aí vão fazer com que surja uma nova geração também. E eu acompanhei, se espelhando neles. Geração anterior, porque eu fui atleta amador de skate, né? Não sabia. Então participei de muitos campeonatos aqui em Curitiba, andava por tudo Curitiba e conheço muita galera do skate, né? Então eu vejo esse cenário mudando, crescendo, falo, cara... Melhorando, né? Que bacana, né? Que bom, que que tá. bom. E professor, agora a gente vai para um bloco final aqui do nosso programa, agradecendo novamente a presença do professor Euler aqui conosco. Prazer. A gente tem um bloco aqui que é Minuto Atleta Cast. Né? A gente faz algumas perguntas aqui e aquela que vira a cabeça do professor ali. É o bate-bola. Bate-bola, o professor responde. Quer começar aí, Dimas? Pode ser. Essa aqui é bem pessoal ali, ó. Um esporte que marcou a tua infância. O judô.
Deixa eu explicar rapidinho Claro, por quê. claro. Meu pai é sensei de judô. Ah, legal. legal. Meu pai é sensei de judô, é faixa preta sexto dan. Então eu, desde os 3 anos de idade, pratiquei o judô com meu pai. Ele ia dar aula, eu ia junto. Né? Ele dava aula no clube de São Paulo, que é o Espéria, era um clube tradicional na área de competição. Então eu, desde os 3 anos de idade, toda segunda, quarta e sexta, praticava o judô com meu pai. E aí fui a vida inteira, né? Fui praticando judô. Quando fui para a academia militar, fui atleta do judô ali e cheguei à faixa marrom. E aí, tendo que estudar muito para engenharia mecatrônica e tudo mais, parei. Parei completamente com o judô. E agora, esses dias, o pessoal falou, pô, Euler, uma vergonha, né? Você é secretário municipal de esporte, a faixa marrom de judô tem que pegar a preta. Pô. Então voltei. Voltei isso aí. agora pro judô para pegar a preta. Boa. Aí até o pessoal achou que o olho era do judô, não Não é. é. Um atleta que te inspira. Putz, cara, são Tem tantos, vários, né? né? São Esse aí tantos. tem É vários. difícil, mas deixa eu pensar aqui. Um atleta que me... Putz, eu gosto muito do Usain Bolt, cara. Pô, Pô, esse o aí. Usain Bolt é brabo. Eu acho o cara sensacional. Até porque você vê a história A dele, história, né? né? No começo não eram vitórias, não. O cara perdeu muita prova para ele colocar na cabeça que ele tinha que treinar, porque era isso. Ele era talentoso, mas de certa forma preguiçoso. Preguiçoso. Né? E aí a hora que ele percebeu que falou, putz, com o talento que eu tenho, se eu treinar, ninguém me segura. E aí ele começou a dedicar realmente ao treino. Que é assim, o talento é uma coisa importante, né? Mas a constância, o treinamento. Muitas vezes o atleta mais dedicado supera o talentoso. É verdade. Né? Uma ação da secretaria que mais te orgulha? A parte do incentivo ao esporte. Né? O incentivo ao esporte em que a gente pode ali fazer com que os nossos atletas que têm desempenho, eles realmente tenham condições, né, de melhorar sua performance, porque a gente fornece um incentivo. A primeira coisa que eu deixo claro para eles é o seguinte: olha, o que eu vou pagar, quando eu digo eu, a secretaria, né? Quando a gente vai pagar esse valor para vocês ao longo do ano, não pense que é o valor que vai resolver tua vida, não é uma bolsa que você pode não ter outra fonte de renda, não. É só um incentivo. Mas esse incentivo para muitas pessoas é um grande diferencial, que permite a pessoa realmente continuar praticando o seu esporte, né? Porque ajuda a pagar uma viagem, ajuda a pagar um suplemento alimentar, né? Então, é um programa que não é meu, é um programa que já existia, mas manter esse programa é algo que me orgulha, porque ele tem também a contrapartida social. Todos os atletas que são incentivados, ao longo do ano eles têm que fazer algumas contrapartidas sociais. Doação de roupa, doação de sangue, doação de... Eu fui hoje, acabei de sair lá do Erastinho, estavam atletas nossos lá fazendo doação de plaquetas, né? A gente quer fazer um de doação de medula, e essas são campanhas, doação de alimentos, são campanhas que não ficam só nos atletas. O que eu falo para eles é o seguinte: você veio aqui, você doou sangue, foi uma pessoa. Se você não doar sangue, mas você fizer uma campanha com os seus seguidores, isso é mais eficiente do que a sua doação em si. Então eu não estou muito preocupado com a doação do atleta. Eu estou preocupado que esse atleta faça uma mini campanha com a rede social dele e com isso atinja muito mais gente. Porque esses atletas são referências, né? Eles são pessoas de renome. E tem um alcance, né? Tem um alcance muito grande. Então, o uso da imagem desses atletas para a gente fazer campanhas sociais de arrecadação de diversos itens ou doação, isso é algo muito importante dentro do programa de incentivo que nós temos. Perfeito. Boa. Professor, o que você diria para jovens que querem trabalhar com esportes? Putz, pode ir para essa área, porque eu identifiquei que tem muita oportunidade para ganhar dinheiro, inclusive. Né? Porque tem que ser uma preocupação. A gente não pode ser hipócrita. Não, eu vou lá só por amor. Não, é por amor e para você ter uma vida digna financeiramente. Né? E às vezes parece, a pessoa que vai para a área do esporte, ela vai, sei lá, personal, ou vai, sei lá, professor de educação física na escola, e talvez nunca tenha. Lógico, tem personal que ganha muito dinheiro. Com certeza. Né? Mas a maioria tem ali uma vida legal, mas não é nada que sobe. Não estoura a bolha, né? Não estoura a bolha. Né? E às vezes parece que o profissional na área da educação física vai ficar limitado a isso. Eu queria dizer para vocês que não. Eu tenho acompanhado vários ramos aí no esporte e com diversas possibilidades de ganhos muito interessantes. Por exemplo, organizador de eventos.
Tem que ter um profissional de educação física junto para saber como fazer as coisas. E, inclusive, na faculdade de educação física, vocês têm a cadeiras, matéria. né? A matéria. Então, organizador de eventos. Cara, o cara que se especializa nisso tem um potencial gigantesco na área financeira aí para ganhar muito dinheiro. A pessoa que elabora projetos para leis de incentivo. Você tem lei de incentivo municipal, estadual e federal. Quando eu falo estadual, para todos os estados do Brasil. Quando eu falo municipal, para praticamente muitos municípios, né? Não vou falar todos, porque acho que lógico que municípios pequenos ainda não chegaram nessa questão. Mas pelo menos para todas as capitais, todas as grandes cidades, tem lei de incentivo municipal. Olha quantos atletas querendo participar dessas leis de incentivo. Alguém tem que escrever esses projetos, né? Um profissional de educação física que tem uma boa redação pode se especializar nisso, né? E ele participa na arrecadação. Ele cobra da pessoa para a qual ele vai escrever o projeto, ou se for a lei de incentivo federal, um percentual do valor dessa lei é para quem elaborou o projeto. Então, destinado para quem elaborou. Então são pessoas aí que, se dedicarem a isso, também podem ganhar muito. Então, assim, o que eu diria para uma pessoa que quer ir para a área do esporte? Vá mesmo, porque tem muito potencial. É o futuro. Tem muito potencial. Um legado que você gostaria de deixar em Curitiba? Puxa vida, tanta coisa que eu gostaria de deixar, né? Mas assim, essa questão do Museu da Luta é um legado que eu queria deixar, mas aí é um legado, vamos dizer assim, físico, né? Um legado físico seria o tal do Museu da Luta. Mas um legado assim de mentalidade seria um programa de emagrecimento. Boa. Legal. Esse eu estou construindo isso. Posso até contar aqui rapidinho? Com Claro, certeza. eu estou construindo isso junto com a secretaria. Eu apresentei a proposta para outras secretarias para que fosse um trabalho multidisciplinar. Então, junto com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria da Segurança Alimentar. Qual que seria a ideia? A gente pegar 100 pessoas ou 200, precisamos estabelecer esse número ainda, dividida pelas regionais da cidade, porque não pode ser concentrado num só local, né? Tem que ser um programa para a cidade. Então, vamos supor que a gente pegue 10 pessoas por regional. Né? Aí a gente vai botar essas pessoas na balança, lógico, pegar pessoas que estejam com sobrepeso, obesidade. Bota as pessoas na balança e fala, essas 10 pessoas somou aqui 1.500 quilos. Na outra regional, botamos as pessoas, deu 1.480. Legal. Aqui deu 1.500 e tanto. E nós vamos fazer um reality show. Pô, que legal. Como se fosse uma medida certa que teve, né? Fazer um reality show. Como? Nós vamos ter uma equipe de Quem vai reduzir? Profissionais de educação física, médicos, nutricionistas. Então a Secretaria de Saúde vai ajudar com esses profissionais também. Na Secretaria Municipal do Abastecimento, antigo abastecimento, agora é Segurança Alimentar, nos armazéns da família, fornecer um kit fitness, né, que a pessoa vai lá comprar e ela tem um acesso mais barato ali, porque é da Secretaria, e que ela tem acesso a uma alimentação balanceada, só que menos calórica. Então fazer um programa mesmo com essas pessoas e de forma, eu digo assim, uma competição para ser algo lúdico. Para que isso? Porque o que eu quero não é resolver a vida dessas 10 pessoas. Isso não muda nada. Muda só para aquela pessoa, mas você não muda a mentalidade da cidade. 10 pessoas no total de 2 milhões é estatisticamente irrelevante. O que eu quero é mudar a mentalidade da cidade, né? Então, essas 10 pessoas, como elas estão competindo, Regional Tatuquara contra o Regional Boqueirão, contra a Regional Boa Vista, o que eu quero é o envolvimento da sociedade. Eu quero o envolvimento das pessoas que estão no entorno. Mas o meu sonho era ver as pessoas tipo Rocky Balboa, que ele vai correr e todo mundo resolve vai correr. atrás. Vai atrás, entendeu? Então, assim, é regional contra regional e as pessoas do bairro torcendo por aquelas pessoas e ajudando. Então, a pessoa está meio desanimada. Não, vamos dar força, vamos puxá-la para caminhar. Vamos puxá-la para fazer atividade física, entendeu? E aí criar um sentimento coletivo que contamine positivamente toda a cidade. E para isso, lógico, por isso que eu falo de um reality show. Vai precisar de uma rede de TV expondo isso para que vire uma coisa canal no YouTube, realmente municipal. Canal no YouTube, né? E o professor até tem feito essa semana os vídeos no Instagram aí falando pro pessoal também acompanhar as corridas de rua, né? E amanhã, amanhã eu tô lá. Amanhã Amanhã quem te diz essa domingo antes de vocês assistirem. Essa é a última pergunta que eu tenho aqui. O que o professor está achando desse boom das corridas de rua e como Curitiba está recebendo isso? Então, eu acho sensacional, né, o fato aí das pessoas estarem se motivando a correr. A corrida é um esporte democrático, lógico que nós temos tênis caríssimos, né?
Mas hoje você consegue, a um preço razoável, comprar um tênis já que não comprometa a sua saúde. Né? O mais importante é você cuidar para não ter canelite, né? Para você não ter uma inflamação do joelho, né? articular. Mas hoje existem tênis relativamente acessíveis e que já te dão uma boa qualidade. Então, é um esporte democrático. Né? Mas a maioria das corridas é corrida paga. A maioria sim. Mas nós temos da Smelge. As corridas da Smelge, elas não têm taxa de inscrição. Né? São corridas gratuitas. Até por isso, eu tenho que explicar, tem uma procura absurda. Nós temos 50 mil pessoas tentando se inscrever para a corrida da Smelge para 6 mil vagas. Então é natural, vamos fazer uma proporção de 50 para 6, é natural que a cada 9 pessoas, só uma consiga a vaga. Então a gente vai ter outras 8 falando, pô, não consegui. Sim, né? A gente tem um limite de vagas, porque a gente tem um valor orçamentário para executar cada uma das provas, né? A gente tem que dar medalha para essas pessoas, a gente tem que ter as pessoas que trabalham no staff, são 200 e poucas pessoas. Então, há um custo alto para a elaboração de uma corrida e que a gente não pode extrapolar. A gente tem que ter responsabilidade fiscal também, de saber como usar o recurso, né? E pensar que são 5 provas, né? Você tem as 4 corridas da Smelge mais o Entre Parques. Então, a hora que você soma o custo que você tem de cada, passa de 1 milhão. Né? Fácil, passa de 1 milhão ali para organizar essas corridas. A gente gostaria muito de abrir para 10 mil pessoas, mas pode acontecer. Se a gente conseguir patrocinadores, olha aí, ó, patrocinadores, aqueles que quiserem vir conosco, a gente sempre abre chamamento para a gente conseguir realmente aumentar o número de inscrições gratuitas para as nossas corridas. E aproveitando esse gancho, eu com o Júlio aqui já deixamos aberto o programa para o professor quando quiser divulgar, né, Júlio? Com certeza. Qualquer evento aí da Smelge, da secretaria aí, é o motivo em qual a gente começou esse podcast. Mas né? respondendo objetivamente, eu acho sensacional que a corrida esteja ganhando corpo, esteja ganhando adeptos, né? Então, eu fico feliz que as pessoas estejam cada vez mais em movimento. Esse é o nosso objetivo, é Curitiba em movimento. Boa. E a gente já vai buscar nosso kit agora, né? Exato. Saindo daqui, vou lá pegar o kit. Lá na FAS. Não, na FAS. Até é importante falar por que é na FAS? Para estimular as pessoas a levarem ali um cobertor, um alimento, uma roupa que não está mais usando, Isso ou mesmo. um alimento, né? Porque nós temos a campanha do inverno que já foi lançada, né, justamente para doação de roupas, e o nosso banco de alimentos hoje de Curitiba é um banco que está com estoque baixo. Então, quem puder fazer doação de alimento também é importante. Nós vamos levar. Estamos saindo agora, pessoal, só para que vocês entendam, hoje é dia 24, tá? A corrida vai acontecer no dia 25, 11h20 da manhã. A gente saindo daqui, nós vamos lá buscar já, né, Júlio? Para correr amanhã no dia 25. E eu estarei lá. A primeira etapa, então, da corrida. Amanhã, 5h30 da manhã, eu vou estar lá para... Boa, eu vou estar lá também. Para dar a largada. Vamos não estou inscrito nessa primeira, Uhum. porque eu fiz uma cirurgia de joelho faz um tempo, ainda estou em recuperação, preciso treinar um pouquinho para poder voltar a correr. Boa. Fortalecer, fazer um fortalecimento antes de Ótimo. E, tem que fazer. Professor, esse aqui é um presente nosso do Atleta Cast aqui, pela presença. Muito Tá? obrigado. Agradecemos muito. Né? É uma honra para nós, Ah, né, Dima? com certeza, com certeza. Falar com o professor aí, respondendo nossas perguntas relacionadas ao esporte, lazer e juventude aqui de Curitiba. Parabenizar, né, a secretaria com esse amor que tem tido com o esporte, né? Esporte no geral aí. E abrir as portas aí, como eu já comentei, professor. Aí, ó, canecona do atleta. O professor, já tem uma camiseta do Atleta Cast. Muito Boa. obrigado, viu? Tem um chocolatinho aqui dentro também. Aí, ó, pessoal. vai um chocolatinho. Os adesivos. Boa. E parabéns para vocês aí pelo investimento que vocês têm feito. Perfeito. Né? Vocês estão num podcast que está iniciando, dá para falar assim, Com né? certeza. Ele ainda é novo e no começo é só investimento. Né? No começo é só o gasto financeiro, o investimento de tempo, energia de vocês. O pessoal não sabe, né? Mas antes da gente conversar aqui, eles me mandaram um questionário que eu fiquei 2 horas respondendo ali, né? Então, assim, eles se dedicam realmente, fora esse tempo aqui, eles se dedicam para que o programa saia da melhor forma possível, para que eles conheçam um pouquinho de quem está sendo entrevistado, porque senão fica aquela coisa xoxa, né? Não sabe o que perguntar, não sabe... Perfeito. Então, eles fazem todo um trabalho anterior de pesquisa para que a entrevista realmente possa ser a melhor possível. Então, eu quero parabenizar vocês aí por essa doação de tempo, recurso, energia que vocês têm feito ao esporte, não só curitibano, né? Paranaense, brasileiro, de forma geral. Perfeito. Muito Obrigado. bom. Vida longa ao Atleta Cast. Muito obrigado. Contem comigo sempre aí. Tá bom? Obrigado. Dimas, com você agora? Vamos nessa então, né, Juninho? Pessoal,
Então aqui, da minha parte, de novo, agradecendo o secretário por estar aqui. Foi muito legal esse bate-papo aqui, muita informação, né? Quero voltar, hein? Vai voltar, sim, com certeza. A gente vai ter muito mais assunto aí, né? Queremos falar sobre os demais eventos que vão vir para Curitiba. E, pessoal, não se esquece, então, tá? Estamos em todas as redes sociais aí, TikTok, Kawaii, Instagram, @AtletaCast. E você que tem interesse aí em dar uma força aqui para o nosso trabalho, né? A gente tenta fazer, como o professor falou aqui, com a maior qualidade possível, tá? Temos o nosso contato lá na bio do nosso Instagram, contato@AtletaCast, mas vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Mais alguma informação, Isso aí, Júlio? patrocinar coisas relacionadas ao esporte dá um baita retorno institucional. Ah, Viu? com certeza. E é o que a gente mais pretende aqui, professor, é demonstrar a quantidade de esporte, a quantidade de profissional bom, né? A quantidade de esportista aí que a gente tem no nosso município, Brasil e no geral, né? E a gente vai trazer aqui muita pessoa bacana ainda. Inclusive, a gente vai trazer o Bruno Pessutti aqui também. Opa, legal. Legal, né? O Bruno é importante porque quando a gente trata de corridas de rua, ele é o cara que organiza o trânsito. Perfeito, perfeito. Então, se o departamento dele que é de trânsito não permitir, não, aqui não dá, a corrida não sai. Não Né? sai. Então, o cara é importante. A gente, quando o Júlio entrou em contato, já foi pra gente entrar pra esse caminho desse bate-papo aí, né? De falar sobre a parada ali Deixa eu aproveitar, né? Pô, Claro, aproveitar o espaço com de certeza. vocês aqui. Claro. Ontem eu estive num evento que, vai ser um evento, o lançamento do evento vai ser bem legal. Esses dias eu estava conversando com o Rafael Magosso, que é dono do Hard Rock Café. Né? Eu falei, é um cara legal para vocês trazerem aqui. O cara é atleta, é corredor. Pô, né? Então é legal de Amigo trazer. da família. Hã? Amigo da minha família. Então. Aí eu falei, Rafael, olhando ali o Hard Rock, eu falei, por que você não faz um evento aqui montando um octógono? Tira as mesas, tira as cadeiras todas, monta um octógono ali na parte de baixo. Pô, nos camarotes vai ter gente assistindo, em cima do palco gente assistindo, na parte superior também dá para assistir. Pô, vai fazer um baita do evento aqui. E aí falei isso para ele, ele gostou da ideia. Aí um dia encontrei o Rodrigo, que é um cara também que ele trabalha com alguns lutadores do UFC. Ele tem alguns lutadores, ele é o empresário, mas ele vai fazer um evento com a gente que é outra coisa, que é uma Copa dos Transplantados. Ele é transplantado, então ele quer organizar uma Copa de Transplantados ali, lá no Oswaldo Cruz. Mas daí, batendo papo, apresentei os dois. Eu apresentei o Rafael Magosso, o Rodrigo ali, e os dois, se encantaram um com o outro, falavam, não, temos que fazer alguma coisa junto, vamos fazer. Vai ser a Luta do Milhão. Então, dia 28 de junho, vai ser lá no Hard Rock Café, vão colocar um octógono, vai ter um card ali com várias lutas, né? Uma luta ali com lutadores do UFC, e o milhão que vai ser arrecadado, doado para o Pequeno Príncipe. Que legal. Tá? Como que vai ser arrecadado esse milhão? Lógico que é uma coisa que é cara, né? Porque para conseguir 1 milhão não é fácil. Então vão ser 200 ingressos, na verdade 100 ingressos para um casal. 100 ingressos para casal a R$10 mil. Então são pessoas, obviamente, que têm um poder aquisitivo grande, mas que vão estar com uma causa nobre ali, vão estar fazendo uma doação para o Hospital Pequeno Príncipe. Então, todo o valor arrecadado da luta do milhão repassado ao Pequeno Príncipe. Legal. Então, vai ser um baita evento ali. É o esporte, mais uma vez, transformando a vida das pessoas, ajudando a salvar vidas, no caso aí do Pequeno Príncipe. Então, deixar um agradecimento ao Rafael Magosso por essa iniciativa. E falem com eles para vocês fazerem. Jô, fala com o Rafael Fazer a cobertura. Vamos trazer ele aqui para ele falar antes do fazer evento, a cobertura lá no dia, né? Perfeito. Boa, claro, vamos fazer sim. É isso aí, Juninho. É isso aí, segue nós em todas as redes sociais. E não esquecendo, pessoal, toda a qualidade aqui, audiovisual, é da Digicast Produções aqui, tá? E da DigiWin também, que faz todo aquele aparato, né, das mídias sociais 360. E vai subir o Instagram deles aqui do lado aqui. Se você tá buscando qualidade de imagem aí, se você tá buscando alguém que mexa com suas redes sociais aí para engajamento, os caras são muito fera. Pessoal, um grande abraço aí e até a próxima. Valeu! Valeu. Tchau.